Abidjan. Jesus loves you. Jésus vous aime. And today, Et aujourd'hui, it is going to be very, very tremendous here. ça va être extraordinaire. Et aujourd'hui, I am going to decree the eternal blood of Jesus. je vais décréter le sang éternel. Father, in the mighty name of Jesus. Père, dans le puissant nom de Jésus. Father, I lift up my left prophetic arm towards heaven Père, je lève mon main gauche prophétique vers le ciel and decree the eternal blood of Jesus. et décrète le sang éternel de Jésus. That every disease under the sun Afin que toute maladie sous le soleil may submit under the authority of the blood of Jesus. va se soumettre à l'autorité du sang de Jésus. I ask you to lift up the cripples Je veux que tu puisses élever le paralytique in the mighty name of Jesus dans le puissant nom de Jésus and open blind eyes et d'ouvrir les yeux aveugles and deaf ears et les oreilles des sourds. and every disease under the sun submit to Jesus Et toute maladie sous le soleil se soumettre à Jésus. in the mighty name of Jesus. Le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Everybody receive your healing now. Slowly, Somebody look to Jesus. Quelqu'un comme Jésus. Touchez-moi. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Oui, le feu. Célébrez Dieu. Acclamez Jésus partout où vous êtes. Acclamez le nom de Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Look at the doctor, the X-ray. Regardez la lumière de ça. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, amados e preciosos servos do Deus Altíssimo, Jeová e Yahweh. Que curas maravilhosas, que curas poderosas. Eu agradeço ao pastor João Ortega, que fez a edição desse vídeo. Muito obrigada, no mais poderoso nome do Senhor Jesus, e desde já agradeço a oportunidade ao precioso e amado Bispo Josué Brites, a toda a direção do ministério e a amada arcebispa. E amados, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E agora eu passo a palavra para o precioso e honrado supervisor Isari, para dar graças ao Senhor, amém? Aleluia! Aleluia! Não passe mesmo de mim. Aleluia, amados e preciosos santos do Senhor. Eu saúdo a todos com a graça, com a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo.
O Senhor tem feito maravilhas, só o Senhor opera maravilhas em toda a terra, só o Criador pode operar estes milagres de criação. Passou muito rápido, confesso que eu poderia ver este vídeo por muito mais tempo. Amados, as curas que aconteceram na Costa do Marfim foram muito impressionantes, muito chocantes. O nível da unção do profeta do Senhor, que o Senhor derramou sobre ele, foi algo muito impressionante mesmo. Como tradutora, eu tenho que prestar atenção, tenho que observar tudo. Amados, foi diferente. No Quênia acontece curas muito maravilhosas, mas na Costa do Marfim, parece que por ser pouca gente e teve muitos curados, foi muito intenso. E a forma como aconteceu, verdadeiramente o Senhor revelou os seus mais temíveis profetas naquele culto. Foi muito impressionante e isto transmite para nós uma mensagem muito clara, amados, de que o Messias está vindo. A igreja precisa se preparar rapidamente. Verdadeiramente, o que o Senhor operou na nação da Costa do Marfim foi um choque para todas as outras nações. O Senhor realmente se revelou ali. Nós sabemos que o Senhor, na hora extrema, quando parecia que a igreja tinha se perdido, que ninguém mais estava entendendo, a gente já não sabia mais para que lado correr, eis que o Senhor vem. Ele vem e ele revela e ele abre novamente o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue. E não apenas isto, este poderosíssimo evangelho está sendo anunciado, acompanhado com sinais e maravilhas que estão sacudindo a terra, assim como o terremoto que a boca do Senhor decretou sacudiu Mianmar e muitas nações ao redor. Verdadeiramente, amados, como é bom estarmos acordados neste tempo e podermos entender, olhar estas curas e dizer: não, com certeza, isto é Deus. Isto é Deus. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a minha preciosa pastora sênior Luciana, porque eu insisti, bati nesta tecla. Nós precisamos ver. E agradeço ao nosso amado pastor Ortega, que fez a edição. Muito obrigada, em nome de Jesus, eu celebro estas curas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Estamos muito gratos a Deus, Pai, por essas tremendas curas, sinais e maravilhas que nós temos presenciado. Muito obrigado, honrada arcebispa, por essas tremendas palavras, consideração, pelo que Deus tem feito. Amados, nesta hora tardia, neste limiar da eternidade, nós não podemos ser achados como Júlio ou como espinhos e abrolhos, porque a chuva cai sobre todos nós. Mas se nós não formos humildes, quebrantados, contritos, é possível que nos orgulhemos nesta hora tardia e então nos tornemos espinhos, sarça ardente, espinhos. Então é preciso sermos pessoas humildes, quebrantadas, e deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Nessa hora muito tarde que nós estamos vivendo. Aleluia. Amados, vamos então, o Senhor quer falar com você ainda e comigo. Vamos passar a palavra ao nosso precioso e amado arcebispo adjunto Rafael Scano, que vai nos trazer uma tremenda palavra. Mas antes de trazê-lo, eu quero entregar a palavra para estar orando por ele, o nosso precioso e amado bispo Adson, dessa feita, viu, amado? Rogue pelo nosso precioso arcebispo, para que o Senhor Deus possa abrir a boca dele e falar para nós as palavras que o Senhor Deus quer transmitir essa noite. A palavra então está com o precioso bispo Adson para orar pelo arcebispo adjunto Rafael Scano. Aleluia. Aleluia.
Vamos orar, amados. Queria saudar a amada Igreja de Cristo Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Shalom. Queria cumprimentar a reverendíssima arcebispa Luciana de Toledo. Amém. Amados, então vamos orar então. Amém. Apresentar o servo do Senhor que irá trazer a mensagem então nesta noite. Amém. Pai poderoso, Santo Deus de Israel, neste momento nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Pai querido, humilhados estamos aqui, Senhor, diante de ti, clamamos pela tua misericórdia, Pai. E neste momento, nós te apresentamos o teu servo, que irá trazer a mensagem nesta noite, o arcebispo Rafael Liscano. Senhor Jesus, que o Senhor Deus venha nos instruir através da tua palavra, Pai. Que o Senhor Deus abra o nosso coração para que nós possamos receber esta mensagem, Pai. Que o Senhor Deus venha trazer o entendimento aos nossos corações. Que o Senhor Deus venha usar, Pai querido, a boca do teu servo, Senhor, para que ele possa ministrar a tua palavra e para que nós possamos ser edificados, Pai querido, em tudo e que nós possamos, Pai querido, guardar em nosso coração tudo que for falado aqui, Senhor. Eu te agradeço por esta grande oportunidade, Pai, que o Senhor Deus tem nos concedido de ouvir uma mensagem, Pai querido, e de estar aqui nos arrependendo diante de ti, Pai. E assim eu oro, Pai, e te peço, pela vida do teu servo, irá ministrar nesta noite. Muito obrigado, no mais poderoso nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Muito obrigado, honrado bispo José Brites. Amém. Obrigado. Obrigado, bispo Alisson. A palavra então está com o nosso arcebispo adjunto, Rafael Liscano. Aleluia! Muito obrigado, amado bispo Josué. Eu quero saudar a amada igreja aqui reunida na sala do Zoom, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero saudar a nossa amada e reverendíssima arcebispa Luciana de Toledo, a líder deste santo ministério, juntamente com todo o conselho de bispos, pastores, a todas as ovelhas de Cristo, de todos os lugares do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite para nós compartilharmos a palavra do Senhor. E a mim coube este privilégio nessa noite. Eu sou muito grato ao Senhor por ter me permitido vir e compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração. Então eu agradeço muito a todos aqui, aqueles que nos acompanham também nas mídias sociais, sejam também bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que estejam todos me ouvindo bem. Tivemos um problema de internet aqui. Amém? Todos me ouvem bem? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nesse privilégio eu quero abrir a palavra do Senhor, e aqueles que tiverem as suas Bíblias e quiserem me acompanhar no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, e nós vamos ler a partir do versículo 1, e sabemos que o Espírito Santo está conduzindo todo este culto, tudo que está sendo feito aqui, falado desde o primeiro momento, amados. O Espírito Santo tem trabalhado sobre o nosso coração para nos conduzir à perfeita e agradável vontade do Senhor para conosco. Nós acabamos de ver uma tremenda visitação. O que os nossos olhos viram aqui, amados, não é algo deste mundo, é algo sobrenatural, é algo que a palavra de Deus vai revelar para nós, que são os poderes da era vindoura. Aleluia. Eu quero ler então Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então, versículo 1 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aleluia! Até aí, amados.
Glória a Deus. Estes versículos que nós acabamos de ler são elementos espirituais que fisicamente nós não conseguimos ver, amados. Mas a palavra de Deus está nos mostrando como será na eternidade. O trono de Deus, o trono do Cordeiro, o rio da água da vida. E o que contém neste mundo espiritual, o que está lá, amados, já é uma realidade. Existe e está à espera da igreja que está aqui, se preparando. Todas as nações, todos os povos, a igreja de Cristo está se preparando para ir e estar neste lugar para adorar ao Senhor eternamente. E nós vimos que neste lugar, além do trono, além deste rio, desta árvore da vida, existem as folhas da árvore da vida, que são para a cura das nações. E nós vimos, amados, exatamente agora, o vídeo que mostra este tremendo poder que vai ser por toda a eternidade no reino dos céus, já evidente aqui diante dos nossos olhos. As folhas da árvore da vida curando as nações, curando a costa do Marfim, as enfermidades do povo que estava reunido naquele lugar e também em outros lugares como Quênia, como o Brasil. Nós estamos sendo alcançados por estes poderes tremendos que flui do sangue eterno de Jesus. Então nós estamos contemplando coisas tremendas, a misericórdia, a bondade de Deus com uma geração tão pecaminosa que somos nós, tão envolvidos, enlameados no pecado que somos nesta geração, até o ponto que nós vemos o nível da rebelião na própria nação do Brasil com o próprio Deus, desprezando a Deus nas mínimas coisas, nas nossas leis, nas famílias, na sociedade, uma geração que desprezou a Deus. E mesmo assim, Deus veio se revelar a nós. Deus veio revelar o poder eterno que está à disposição de cada um de nós. Então nós vimos que o profeta do Senhor, antes mesmo de ir à reunião, ele disse que Deus Pai colocou as folhas da árvore da vida. A pastora Luciana Miura, ela citou isto. O profeta do Senhor, ele veio com esta demanda que o Senhor mesmo trouxe para trazer cura diretamente do céu, amados. Isso está se manifestando no nosso meio. Todos nós, e eu creio que há muitos aqui que foram curados pelo Senhor na nação do Brasil. Nós temos tremendos testemunhos aqui. E nós vemos, amados, que o Senhor está alcançando nesta hora, mas tem um propósito em tudo isso. Deus deseja algo de nós. Nós estamos vendo isso, nós estamos sendo beneficiados por Deus, Deus está nos abençoando, nos ajudando, abrindo os nossos olhos para ver estas coisas, identificar que é do céu, que provém de Deus, mas Deus está esperando algo de mim e de você. Não é em vão que Deus está fazendo estas coisas, Ele tem um propósito no seu coração. Aleluia! E eu quero ir lá diretamente para Hebreus, capítulo 6. Foi o versículo que o amado Bispo Josué fez menção antes de passar a palavra para mim. Amém? Hebreus, capítulo 6. Porque aqui é uma advertência muito séria do Senhor para nós, a igreja que está recebendo da bondade e da misericórdia de Deus. Nós estamos inundados da graça de Deus, de todos os benefícios que Deus pode fazer foi conosco, com a nossa geração, com a igreja deste tempo. Nenhuma outra geração está experimentando o que nós estamos vendo, ouvindo
tendo a oportunidade de ser tocados por este poder. Aleluia. Nenhuma geração, amados, nós somos os mais privilegiados, os mais abençoados de todos os tempos. Aleluia. Então, quando nós lemos agora Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, amados. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Versículo 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, amados, para nós, uma advertência quanto ao perigo de nós sermos abençoados por Deus como nós somos, aleluia. Além de todas estas coisas, cada um de nós aqui tem sido abençoado em todos os níveis. Nós temos o nosso alimento todos os dias, temos uma casa, temos roupas para nos vestirmos. Só o fato de estarmos respirando agora é um puro ato da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém de nós merecia estar aqui, amados, se não fosse a graça do Senhor ter se manifestado para pecadores terríveis que nós somos. Nós há muito já deveríamos ter descido para o reino das trevas, para o inferno, por causa dos nossos pecados, mas o Senhor teve misericórdia e decidiu nos alcançar. Então, amados, somente de estarmos respirando hoje, cada pessoa que está viva na terra é um ato da graça e da misericórdia do Senhor. Estamos bebendo da bondade de Deus todos os dias. Estamos recebendo diretamente do céu favores imerecidos. E a pergunta que o Senhor quer fazer para nós hoje é: que tipo de resposta que nós temos dado ao Senhor? Diante de todos os benefícios que Ele tem colocado diante de nós. Qual a resposta que eu dou ao Senhor, depois de Ele me abençoar tanto? Depois de Ele investir tanto em nós? Quando Deus sonda e vê o que nós estamos retribuindo, a forma como nós temos sido gratos a Ele, pelo que Ele tem feito, Ele vai nos dizer no versículo 7 e no versículo 8 que há dois tipos de resposta. Aleluia. A primeira resposta é que é uma terra que recebe a chuva. E ela vai produzir e dar o seu fruto para Deus. E recebe no final a bênção de Deus. E no versículo 8 vai dizer para nós que há um tipo de terra que vai produzir espinhos e abrolhos, que na verdade é uma maldição. Nada que se aproveite, você que trabalha, que tem uma horta na sua casa, você que já plantou sabe que espinhos e abrolhos nada se aproveita. Então, amados, quando nós olhamos para essa palavra, nós devemos perguntar a nós mesmos, o estado do nosso coração, o que nós temos produzido para Deus. São as nossas atitudes, muito mais do que as nossas palavras, amém?
são as nossas escolhas, nosso comportamento, a condição da nossa vida é que está trazendo uma resposta para Deus. Eu posso vir aqui adorar a Deus, dizer muito obrigado, Jesus, eu te adoro, Senhor, e terminar esta reunião e numa primeira situação sair daqui reclamando, maldizendo, falando mal de alguém, pensando mal de alguém. Eu posso sair daqui e pecar contra o Senhor. E este coração e esse tipo de fruto que esta terra dá, fala do nosso coração. Aleluia. Fala da nossa vida, como que nós respondemos ao Senhor. Aleluia. Então nós precisamos, amados, entender a gravidade e o perigo, porque o Senhor vai dizer para nós que nós experimentamos nesse tempo os poderes da era vindoura. Nós experimentamos, amados, a iluminação do Espírito Santo. Não é à toa que nós estamos aqui reunidos. Se não fosse a atuação do Espírito Santo de abrir os nossos olhos cegos e nos fazer enxergar esta revelação deste Evangelho, por nós mesmos jamais poderíamos, amados, nós recebemos estes benefícios. Nós recebemos e provamos do poder do Espírito Santo. Provamos a boa palavra de Deus. Agora, se nós retrocedermos, se nós falharmos, se nós pecarmos deliberadamente contra o Senhor, se nos entregarmos uma atitude que Deus reprova, que abertamente nós escolhemos o pecado nesta hora, quando a vinda do Senhor está tão próxima, depois de todos os alertas, depois de tudo que nós recebemos do Senhor, como é possível que alguém seja conduzido ao arrependimento? Outra vez, a Bíblia vai dizer para nós que é como se alguém tentasse crucificar Jesus. Outra vez. Então a gravidade, amados, de nós brincarmos. E a Bíblia vai dizer claramente para nós que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então ninguém deve brincar com o Senhor nesta hora. Ninguém deve abusar da graça e da misericórdia, da bondade que Deus tem derramado todos os dias sobre a nossa vida, brincando com o pecado, se envolvendo com este mundo que nada tem a oferecer para a eternidade. Este mundo está contaminado com o reino das trevas em todos os níveis. Se nós descuidarmos, facilmente podemos ser, amados, envolvidos. Pouco a pouco, até entrar nesse estado de produzir espinhos e abrolhos. É um descuido. Você tem a sua horta lá, você cuida todos os dias, experimenta ficar uma semana sem cuidar. Vai nascer todo tipo de coisa e cresce muito rápido. E aquilo que é bom, você tem que cuidar muito, proteger, porque é muito difícil manter aquilo muito bem cuidado, produzindo. Então nós analisamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, que está nos exortando a cuidarmos do nosso coração, da nossa alma, da salvação que nós recebemos. Porque Deus está esperando algo. O fruto dos benefícios, o fruto das bênçãos, o fruto daquilo que nós estamos recebendo gratuitamente, sem pagar nenhum centavo. Aleluia! Então, amados, o Senhor está falando de um perigo que há no nosso coração. Se nós descuidarmos, então, há um destino eterno
para aqueles que produzem o fruto que Deus deseja. Nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 22, o reino dos céus é para aqueles que produzem o fruto da resposta que Deus espera quando Ele nos abençoa, de quando Ele nos ajuda, de quando Ele tem sido tão bom para nós. Aleluia! É o reino dos céus. Lá a Bíblia diz que não haverá mais maldição. Glória a Deus. Não haverá nada do que nós estamos lutando nesta vida. Lutando todo o tempo com as enfermidades. Lutando todo o tempo para sobreviver, ter o pão. Aleluia. Trabalhando, sofrendo dificuldades, problemas de todos os lados. Este mundo é um lugar difícil. Mas quando nós lemos na presença de Deus, todas essas coisas serão passado. Aleluia. Para sempre. E agora o estado perfeito vai alcançar aqueles que se preparam para entrar neste reino. Aleluia. E do outro lado também é verdade, amados, nem todos que estão na presença de Deus agora, ouvindo as palavras de Deus, vão entrar. Nem todos, amados. A palavra de Deus vai revelar isto para nós. Porque a forma como cada um de nós responde ao Senhor. Aleluia. Então, depende de como você está lidando com o que Deus está fazendo com você. Este dia que o Senhor te deu é uma bênção. Nós usamos este dia para glorificar a Deus, para investir no reino de Deus, para priorizar o reino dos céus, a qual nós queremos entrar, ou nós sempre colocamos outras coisas como prioridade. Deus está fazendo, nesta hora, um derramar massivo desta chuva que cai sobre a terra, que nós acabamos de ler, uma chuva, que também é este avivamento que nós estamos vendo. Um avivamento para despertar os nossos corações para algo maior e melhor, para algo perfeito, que nada nesse mundo pode ser comparado ao que nós estamos recebendo aqui. Aleluia! Então é um avivamento real, um avivamento do céu. Nós queremos o reino dos céus, então nós precisamos receber este avivamento de forma adequada e produzir o fruto que Deus está esperando de cada um de nós. Agora eu pergunto para a amada igreja aqui, que fruto é esse que Deus está esperando? O que é isso que Deus está esperando de mim e de você, depois de tudo que nós já vimos? Aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Lá em Gênesis, agora no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, versículos 17 e 18, amados, Adão e Eva foram tão abençoados por Deus. Eles foram muito abençoados. Deus tinha plena comunhão com eles. O próprio Deus vinha falar com eles todos os dias, na viração do dia. Quer bênção maior do que essa? Eles andavam na presença de Deus. Eles tinham todos os benefícios que nós podíamos imaginar. Mas, no momento que o homem pecou e a sua mulher pecaram, a maldição entrou. Então nós vamos ler 17 e 18, que diz assim: E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Amém.
Olha a maldição de Deus. Espinhos e abrolhos não é nada bom, é maldição. Então significa que Adão e Eva receberam tantas bênçãos de Deus, e olha a resposta que eles deram para o Senhor. Eles responderam com pecado, com rebelião, incredulidade. Então, amados, os perigos de nós, mesmo aqui na presença de Deus, retrocedermos, falharmos, voltarmos atrás. O perigo da apostasia, que é uma distorção da verdadeira fé, um engano que entrou hoje na igreja e que nós podemos facilmente ser afetados, até mesmo aqui. Se nós não formos cuidadosos, se nós não formos zelosos, se nós não andarmos em comunhão uns com os outros, na presença do Senhor, sendo todo o tempo alimentados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, facilmente, amados, nós caímos na ilusão deste mundo, aonde os ímpios estão prosperando e parece que tudo vai bem para eles. Este mundo é uma perfeita ilusão. Parece que está indo tudo bem para aqueles que mentem, para aqueles que roubam. Lá no seu trabalho, aquela pessoa que passa na frente de todo mundo, faz fofoca, faz intrigas e ela está sempre se dando bem. Parece que está tudo bem. Este mundo é uma perfeita ilusão. Então, facilmente, quando nós somos levados por aquilo que os nossos olhos veem, nós somos iludidos com uma vida vazia, sem sentido, em busca de prazeres, em busca de conquistas, em busca das coisas deste mundo. E aí, facilmente, entramos em apostasia, engano. Aí estamos aqui na presença de Deus, adorando a Deus, mas já não com o coração totalmente entregue. Já não com uma submissão total diante do Senhor. Estamos divididos. Estamos envolvidos com outras coisas, outros desejos, outras prioridades. Então, amados, o Senhor está pedindo para que nós façamos uma reflexão hoje de como nós estamos respondendo ao Senhor. Adão e Eva falharam terrivelmente, o Senhor os julgou. Eles não tiveram nenhuma chance de voltar. No entanto, eu e você estamos aqui, podemos ter falhado, e o Senhor está dando a oportunidade para nós voltarmos e nos arrependermos. Enquanto ainda é tempo. Se você caiu, se você pecou, a porta ainda não foi fechada. E Deus está te chamando para hoje você se voltar para Ele totalmente. E cuidar e zelar da sua vida como você nunca fez antes. Porque muitas pessoas começam muito bem, amados. Grandes homens de Deus que você conheceu. E ao longo dos anos eles caíram em apostasia terrível. Você via um nível de unção, de autoridade que Deus colocou sobre eles e de repente tudo se perdeu. Da mesma forma, Deus está investindo em cada um de nós aqui. Este mesmo poder, esta mesma autoridade, a presença do Espírito Santo é real no nosso meio, é real na minha e na tua vida. Mas nós podemos perder pela falta de cuidado do nosso coração. E aí, nós podemos ser totalmente ingratos com aquele que nos deu tudo na cruz. Aquele que deu a sua própria vida até o ponto de morrer e sofrer terrivelmente naquela cruz, o Senhor Jesus. Ele fez aquilo por mim e por você. Ele foi até lá, ele desceu, amados, até o abismo, aonde nós deveríamos estar lá agora. Por nossa própria causa, para nos libertar daquele lugar.
E uma vez que ele fez isso e revelou o seu poder diante dos nossos olhos, que resposta eu e você damos? Com a nossa vida. Que tipo de adoração nós damos ao Senhor todos os dias? Que tipo de serviço nós prestamos ao Senhor com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Deus te deu privilégios de você servi-lo de várias formas nesta hora, pregando o Evangelho, evangelizando, até mesmo sem sair de casa, no conforto do seu lar, com o seu celular. Ele colocou pessoas à sua volta e Ele te deu a oportunidade de ser chamado primeiro para levá-los e conduzi-los a Cristo. O que nós estamos fazendo com este privilégio? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Deus vai pedir contas. Haverá um tribunal, mesmo que você seja salvo, haverá também um tribunal, o tribunal de Cristo, onde todas as nossas obras serão expostas diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós que há materiais que vão perecer naquele dia e outros que vão continuar, que são as nossas obras, que foram feitas na carne ou no espírito. Produzimos coisas como espinhos e abrolhos, que vão ser queimados, ou vamos produzir coisas espirituais, coisas que vão trazer glória para Jesus, com a nossa vida, com o nosso serviço, com tudo o que nós temos e com tudo o que nós somos. Deus não vai aceitar nada pela metade, amados. Então algumas pessoas até mesmo podem escapar somente pelo arrependimento. Não vão ter nenhuma obra para apresentar. Com todas as oportunidades que teve, desperdiçou. E Deus, por pura misericórdia, perdoou aquela pessoa, ela entra no reino dos céus. Aleluia. Mas nenhuma obra para glorificar a Jesus. Então, amados, o que está diante de nós é a eternidade. Deus está focando os nossos olhos lá, não é aqui. Não é a respeito de conquistas aqui. Aleluia. É no reino dos céus. Então, há um perigo para nós. Mas Deus estava esperando este fruto. E o que é este fruto? Eu gostaria de ir com os amados lá em Lucas, capítulo 10, versículo 13. E nós vamos entender que fruto é esse que Deus está esperando de nós. Lucas, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém? Amados, o Senhor está pedindo algo aqui. Depois de tudo que ele fez no meio daquele povo, de Corazim e Betsaida, daquelas duas cidades, e ele compara elas às cidades tão pecaminosas daquele tempo quanto as nossas de hoje, até mais as de hoje. Cidades que adoravam outros deuses, falsos deuses, de todo tipo de orgia e pecado sexual. E o Senhor vai dizer, se eles tivessem visto os milagres que vocês viram, eles teriam se arrependido.
E quanto mais agora nós, no nível de milagres que estão diante dos nossos olhos, nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Quando nós olhamos agora aleijados levantando, quando nós vimos ouvidos surdos abrirem e olhos cegos voltarem a enxergar, alguns de nascença enxergaram, tumores que explodiram, o poder celestial, o poder de Deus eterno foi revelado diante dos nossos olhos. E o fruto que o Senhor está esperando, ele deixou claro aqui, é o arrependimento. Aleluia. Teriam se arrependido se vissem o que nós estamos vendo, amados, o nível destes milagres, que é muito maior. Então nós precisamos responder ao Senhor, em primeiro lugar, com arrependimento. Deus está esperando que todos nós, nesta hora, nos voltemos para Ele de todo o nosso coração, abandonamos o pecado, que está em todo lugar, está em nós, dentro de nós. E nós nos voltemos para o Senhor em humilhação e abandonemos o pecado para sempre. É o fruto que Deus espera de cada um de nós, das nossas cidades, da nossa nação do Brasil e das nações da terra, aonde Deus tem visitado, aonde Deus tem derramado as suas bênçãos, visitado com milagres. É o próprio Deus ali se revelando, então nós devemos responder um arrependimento sério, genuíno. Deus deu uma missão para cada um de nós, Ele conquistou uma salvação que nós não podíamos pagar, amados, por ela. Ele colocou tudo para nós edificarmos esta salvação. E a base desta salvação é o arrependimento. Então isso tem que estar muito bem estabelecido na nossa vida, para que nós possamos dar frutos ao Senhor, para que nós possamos servir ao Senhor. O arrependimento dos pecados que cometemos contra o Senhor, conscientes, inconscientes. Precisamos de arrependimento sério, de um conserto sério e pontuar de uma vez por todas qual foi o dia que você mudou e definitivamente saiu do pecado. Esse é o dia que você se arrependeu. Esse é o dia que eu me arrependi. Quando nós abandonamos o pecado para sempre. Aleluia. Então, amados, o fruto que Deus está esperando também está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia! Glória a Deus! O fruto da cruz foi produzir para Deus pessoas nascidas de novo, porque a primeira criação falhou e pecou e se rebelou contra o Senhor. Mas na cruz foi gerada uma nova criação. Aleluia! E se alguém que está aqui está em Cristo, esta pessoa deve ser uma nova pessoa. De tal maneira que as coisas do passado ficaram realmente para trás. Você já não conhece mais aquela pessoa que antes mentia, que antes enganava os outros, traía, mentia.
esta pessoa agora é conhecida por entregar a sua vida a Jesus e não retroceder e não voltar atrás. Este é o fruto que Deus está esperando. Um novo nascimento. Você se arrependeu do seu pecado e agora você está também testemunhando desta nova criação que Deus fez dentro de você. É um testemunho vivo do poder de Deus. De forma que as pessoas, ao olharem para você, elas podem ver que esta é uma obra de Deus, porque elas te conheceram, elas conviveram com você, elas sabiam que não tinha jeito para você, mas Deus interveio e mudou tudo. Aleluia? Então a salvação de Jesus, ela deve se manifestar evidente na nossa vida. Não é uma coisa escondida. Não é uma coisa em que as pessoas nem percebem que eu entreguei minha vida a Jesus. Como é possível, aleluia, que eu entreguei a minha vida a Jesus e continuo a viver no pecado? Continuo a me alimentar das coisas do mundo, dos prazeres da carne? Então, o fruto que Deus está esperando também está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porque o versículo que acabamos de ler fala que aqueles que estão em Cristo. E eu pergunto para você, o que é estar em Cristo? Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1, eu vou ler na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, porque ela traz uma tradução muito importante para nós aqui, nesta aplicação. Ele vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação, nenhuma maldição para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Eu vou ler novamente. Portanto, agora não há nenhuma condenação, nenhuma maldição para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Então, o que é você estar em Cristo, amado irmão, amada irmã, nesta noite? É nós não andarmos na carne, mas conduzidos e guiados, entregues na direção do Espírito Santo. Não mais como andávamos antes, decidindo, tomando as nossas próprias decisões, conduzindo pelos desejos e vontades que vinham ao nosso coração e à nossa mente. Agora, uma vez que você está em Cristo, a diferença do fruto que você dá para o Senhor depois de todas as bênçãos. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus derrama a chuva do céu sobre os ímpios e os justos. Todos são abençoados. Agora, o retorno para Deus, aí está a diferença. Aleluia. Então, a forma como eu e você lidamos com a posição que Deus nos colocou em Cristo, para sermos guiados pelo Espírito neste mundo de trevas. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz que nem orar a gente sabe. Nós dependemos do Espírito Santo. Como nós podemos viver a nossa vida sem temer o Espírito Santo? Nos contaminarmos com coisas que nós sabemos que o Espírito Santo é sensível. Ele não vai tolerar. Especialmente falando de pecado sexual. Quando há tanta sensualidade em tudo que nós estamos vendo. Então nós precisamos ter muito cuidado e zelo com a nossa vida, com a nossa alma, porque custou muito caro para o Senhor. Custou a sua própria vida para te resgatar da onde nós estávamos e nos incluir em Cristo Jesus. Tirar as maldições, os espinhos e abrolhos, nos purificar totalmente e nos apresentar diante do Senhor.
Como que nós podemos regredir, voltar? Deus está esperando um tipo de fruto, que é que você permaneça firme nesta posição em Deus, no Espírito, não se inclinando à carne. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós teremos luta ferrenha contra a nossa carne. E nós jamais podemos achar que já vencemos totalmente, a ponto de descansar nesta luta. Nós precisamos, dia após dia, negar a nós mesmos e crucificar o nosso eu, morrendo na cruz com Cristo, permanecendo mortos para o pecado. De forma que se o diabo colocar de volta os pecados que você cometia diante de você, você já está se vendo morto totalmente. E aquela tentação não terá efeito sobre você. Você está sob o domínio do Espírito Santo. Você está permitindo que o Espírito Santo te leve à cruz todos os dias, sem relaxar, sem tirar uma folga. Aleluia! Nós precisamos nos armar com as armaduras que o Senhor está nos dando para vivermos esta vida aqui, na carne. Não andando segundo a carne, mas no Espírito, amém? Nos movendo, vendo este corpo como um veículo para satisfazer as vontades de Deus. Antes eram instrumentos do pecado. A nossa boca era instrumento de fofoca, mentira. Agora é instrumento para adorar, glorificar a Deus, pregar o Evangelho. Amém? Há uma diferença. Então, o fruto que Deus está esperando de mim e de você, depois de tudo que Ele está fazendo, depois de todos os seus benefícios para com a igreja, é que nós respondamos a esta salvação maravilhosa, que não nos custou nada, como eu disse antes, mas que Deus colocou todos os elementos dessa construção, da sua salvação e da minha salvação diante de nós. É como se você não tivesse condições de construir uma casa, nem condições de comprar nada, mas o Senhor veio e te deu tudo. Ele te deu o lugar, Ele te deu todos os elementos, agora você tem que construir. Então, um trabalho do seu esforço, da sua dedicação, na sua salvação. Aleluia. Ele já te deu tudo, Ele proveu o poder, Ele proveu todos os elementos da sua salvação, mas você tem que colocar a sua mão agora e edificar juntamente com o Espírito Santo, cooperando com Ele nesta edificação maravilhosa, que no final vai ser agora colocado o acabamento final, que é a glorificação que Deus está para fazer nas nossas vidas. Aleluia. Mas para isso acontecer, nós precisamos primeiro lá, no início, estabelecer muito bem esta base desta salvação, que é o arrependimento. Aqui onde eu moro, é um lugar conhecido por muita umidade nas casas. Você nota que o ar é muito úmido. Então, se as casas não foram construídas normalmente, elas vão adquirir muito mofo, muita umidade. Mas há pessoas que são mais espertas, têm um nível de sabedoria um pouco maior, então elas vão preparar esta casa no momento da construção e na base elas vão colocar algo que vai evitar elas de terem esse tipo de problema futuramente. Então, a construção na base tem a ver com que eu estou fazendo uma analogia para dizer que a construção da nossa vida espiritual, da nossa salvação, a base dela é o arrependimento. Se você não lidar com isso adequadamente, lá na frente você terá problemas. Você pode estar construindo, fazendo a obra de Deus, então o pecado continua ali, brotando. Naquela construção que deveria ser maravilhosa para o Senhor. Então você precisa, hoje mesmo,
parar tudo e consertar-se diante do Senhor aonde você está falhando. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, não espera vir um anjo do céu te alertar. Ouça a palavra de Deus que está te advertindo. Deus está esperando algo de você. Não é em vão que você está aqui vendo estes milagres. O mesmo poder que faz aleijados levantar pode se manifestar na tua vida e te fazer vencer o pecado. E mudar todas as condições na sua vida, na sua alma. Você precisa se submeter ao poder do Espírito Santo para que ele edifique a sua salvação. Aleluia. Há um esforço, amados. Deus vai pedir de nós um esforço. Ele já nos deu tudo. Nós não poderíamos ter nada, mas ele fez tudo. Colocou diante de nós, agora trabalha na sua salvação. Agora se esforça para viver em paz com todos e em santidade. Porque sem isso você não vai ver o Senhor. Calcula o custo que o Senhor está te pedindo, para que você não pare essa construção, mas você continue até o fim. Deus não se alegra com aqueles que retrocedem, mas com aqueles que avançam. Então você começou a sua construção, você começou a sua caminhada com o Senhor e há um objetivo que você deve atingir na sua vida. E eu também na minha. É Romanos capítulo 8, onde nós estávamos. Aleluia. Versículo 28 e 29. Eu quero ler na versão King James atualizada. 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, de abençoar, que todas as coisas cooperem com o seu bem, dos que foram chamados conforme o seu plano. Versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Amados, aqui está o objetivo desta salvação que Deus te deu, que você não seja apenas alguém arrependido, mas que você desenvolva esta salvação até o ponto que você agora se torna semelhante a Cristo Jesus. Significa dizer que você não é mais a mesma pessoa, agora você deve se tornar a imagem e semelhança daquele a quem nós perdemos lá no Éden, mas que agora o Senhor abriu a oportunidade para nós voltarmos e adquirirmos a semelhança de Cristo. Então eu preciso saber o que me torna semelhante ao Senhor. Se eu ler na palavra de Deus que Jesus é puro, que Jesus é santo, o meu caráter, as minhas ações, as minhas palavras devem ser puras. Os sentimentos do meu coração, porque se eu estou alcançando esta salvação, que o Senhor está me dando, que o Senhor está edificando na minha vida, eu tenho que me tornar puro em todos os aspectos da minha vida. Aleluia. Tornar parecido com Jesus. Eu te pergunto, por acaso você vê Jesus de forma sensual? Você consegue ver Jesus tendo atitudes, se vestindo sensualmente? Você não consegue ver Jesus assim, porque ele é santo, ele é puro. Mas, se você analisar a sua vida, o seu comportamento, e se você encontrar sensualidade, será que você está se tornando semelhante ao Senhor? Será que você, depois de ter se arrependido do pecado, ainda, depois de dizer que é nascido de novo, tem atitudes, comportamentos sensuais?
ainda nos teus lábios há palavras impuras. Então, amado, se você está realmente nesta salvação, que está te libertando do inferno, você tem que manifestar isto. O caráter de Cristo tem que ser evidente, não é escondido. Não é uma coisa surreal, é real. Aleluia! É uma verdade. Se Jesus é bom com todos, e eu estou dizendo que estou seguindo Ele, que estou me tornando igual a Ele, mas quando alguém me faz algo ruim, eu respondo à altura. Ainda não me tornei como Cristo Jesus. Meu coração ainda é mau, eu ainda quero responder, eu quero me vingar. Eu tenho um sentimento de inveja, sentimentos malignos dentro do coração. Então isto revela que você ainda não se tornou como Cristo. Mas você tem que avançar. Você foi chamado para alcançar a estatura de varão perfeito, diz a palavra de Deus. Paulo vai dizer que ele estava sofrendo como dores de parto até que Cristo fosse formado em cada crente daquele tempo. Então será que estamos cientes que nós precisamos alcançar isso? Ou nós já estamos conformados com a salvação e já nos acomodamos? Não, se Jesus vier hoje, eu estou dentro. Eu estou em arrependimento. Não, eu preciso moldar. Deus está nos dando tempo, amados. Deus está mostrando tão grande poder que Ele tem, o que seria difícil para o Senhor remover da sua vida. Você precisa avançar, é uma escada, você precisa olhar para trás e ver o quanto você avançou. Aleluia. Então o Senhor está esperando de nós a semelhança. É a única coisa que dá prazer no Senhor, é olhar para nós e ver que nós estamos semelhantes a Ele. Não tem a ver com este mundo, com as coisas da terra. O Senhor quer olhar e ver a sua imagem formada em nós. Isso deve nos levar ao choro todos os dias. Senhor, eu ainda não sou como o Senhor. Eu ainda falho neste ponto, Senhor, mas eu quero avançar. É uma inconformação com este mundo. Você não está conformado ainda de ter a imagem do mundo. Então nós precisamos alcançar. O Senhor está pedindo de nós uma resposta. Tão grande salvação que Ele colocou diante de nós. Não despreza. Não trata isso de forma leviana, descuidada, sem zelo. Porque é muito perigoso nós perdermos a entrada no reino dos céus. Aleluia. Deus deseja encontrar então um fruto que tem a ver com alguém que avança, alguém que não retrocede, que não volta atrás, que uma vez que recebeu o Senhor é firme até o fim. Pode vir o problema que vier, a luta, a dificuldade, a escassez, ela permanece firme pelo Senhor, porque ela já não está mais vivendo segundo os padrões deste mundo, mas foi totalmente absorvido pela vida do Espírito Santo, e que compreende que todas as coisas agora contribuem para o seu e o meu bem. Até mesmo as dificuldades, as provações, as privações, tudo agora diz respeito à edificação das nossas almas. O sofrimento, segundo Deus, vai produzir arrependimento. Aleluia. O sofrimento também vai produzir um eterno peso de glória para nós. Então por que Deus nos pouparia do sofrimento, se Ele quer nos dar glória lá no final? E nós estamos orando muitas vezes contra aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Não entendemos, somos carnais. Estamos andando na carne, não entendemos que Deus está permitindo situações para moldar e formar Cristo.
Aleluia. Então vamos permitir este trabalhar do Espírito Santo, porque nós precisamos alcançar esta medida. Esta medida naquele dia não vai diminuir em favor de ninguém, não. Não vai ser possível retroceder no tempo. Não vai ser possível aumentar o tempo quando chegar o dia. Acabou! E todas as oportunidades que você teve. Então Deus está te dando agora aquilo que Ele espera de você e de mim. Avançar na nossa salvação. Aleluia. Então, número um, como nós vimos, ser nascidos de novo, adequadamente, sem retroceder. As coisas velhas ficam para trás. Aleluia. Número dois, uma vez que você nasceu de novo, permanece firme no Senhor. Permanece em Cristo Jesus, crucificando a carne todos os dias, dizendo: não, eu não volto atrás. Aleluia. Número 3, se conformando, avançando até alcançar a imagem e semelhança do Senhor. Apóstolo Paulo, ele diz: não penso que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que está diante de mim, o prêmio, a recompensa. Aleluia. Cristo formado em nós é a maior recompensa. É a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Como que nós vamos desprezar esta obra gloriosa do Espírito Santo? Aleluia! Vamos fazer progressos na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, já estou chegando no final, amados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. Amados, todos nós que estamos vendo a glória de Deus, todos nós que estamos contemplando o Senhor, buscando a presença do Senhor, sem retroceder, avançando, não descuidando, não nos acomodando, mas se esforçando todos os dias para não perder de vista a glória do Senhor. Nós somos transformados dia após dia, de glória em glória, até alcançar a imagem do Senhor. Aleluia. É isso que Deus está esperando de nós. Claramente. Algo que pode realmente glorificar a Jesus naquele dia. Você pode estar correndo atrás de tantas coisas nessa hora, mas só uma coisa é importante: que você seja igual a Cristo. Avança nesta área que você está enrolado há tanto tempo. Dá um fim. Conserta. Se arrepende. Pede perdão. Não resiste à voz do Espírito Santo. Aleluia. Mateus capítulo 7. O Espírito Santo quer nos ajudar, amados. Ele está disponível para nós. Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20.
Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 15, amém? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não poderá a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Amém. Aleluia. Então, com estes versículos, nós estamos concluindo esta mensagem. O Senhor está esperando um fruto. Que tipo de fruto Ele tem visto em nós? Será que nós temos permanecido inabaláveis na nossa salvação? Ou nós temos sido flutuantes, inconstantes? Aleluia. O fruto deve ser evidente, não é algo escondido, é algo revelado. Todos conseguem ver a sua perseverança, a sua firmeza, a sua dedicação, o seu serviço ao Senhor. E isso pode tanto glorificar o nome de Jesus, quanto envergonhá-lo. Quando há tanta falsidade nesta hora na igreja, por isso o Senhor escreveu esta advertência a falsos. Em todo lado. A falsidade é o padrão do mundo. A ilusão é um padrão do mundo. Então nós que estamos caminhando neste evangelho devemos viver em verdade, em retidão para com Deus. Não tendo dois tipos de comportamento, dois tipos de ações. Na presença do pastor é uma coisa, fora é outra. Nós precisamos ter um único padrão na presença de Deus. Permanecer em Cristo. Aleluia. Então, amados, eu quero, neste momento, agradecer por esta oportunidade, mas não sem antes fazermos uma oração. Amém? De arrependimento diante do Senhor. Aleluia. Vamos todos orar diante do Senhor. Eu convido você, aonde você estiver, para nós nos arrependermos. Por nós não termos levado a sério esta salvação. Por nós sermos descuidados, negligentes, infrutíferos para com tanta bondade de Deus. Tudo que Ele fez por nós, especialmente no Brasil, nós temos muito a nos arrependermos diante do Senhor. Você que pode repetir comigo esta oração, levante suas mãos aos céus. Diga assim comigo: poderoso Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, Tu tivestes tanta bondade para comigo. Me ajuda a responder ao Senhor e dar o fruto de genuíno arrependimento. Me ajuda a construir a minha salvação através do poder do Espírito Santo. Eu te recebo nesta noite como meu Senhor e o meu Salvador. E declaro que hoje eu nasci de novo. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Venha o teu nome, bendito é o nome do Senhor eternamente. Aleluia. Obrigado. Pai, Pai. Maravilhosa palavra que o Deus tem nos dado. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu volto a palavra ao nosso amado Bispo Josué, em nome de Jesus. Muito obrigado, nós que dizemos, honrado, a serviço de junto, na paz de campo, por essa tremenda palavra, a palavra de Deus. Mas eu entrego a palavra ao nosso mais sério, reverendíssimo Sérgio Rodrigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nestes dias tem nos dado o alimento perfeito, o alimento certo para nos preparar, para nos transformar, para que o Senhor, nesta geração, possa ser honrado com um povo que entendeu a verdade, se submeteu e vai honrá-lo, sendo transformados à imagem de Jesus. Eu quero avisar a todos que há um anúncio na rádio Jesus is Lord, que o profeta do Senhor virá ao ar a qualquer momento agora, tá? Nós já estamos aqui a postos, peço ao supervisor Naldo que nós vamos entrar no Discord. Então já estamos aqui a postos. Amados e preciosos, eu desejaria muito que o Senhor nos capacitasse a sermos muito simples na palavra dele. Porque hoje, com o Novo Testamento, o sacrifício de Jesus se manifestou, a grande promessa que Deus fez em Gênesis, que embora nós tivéssemos sido separados dele, ele nos traria de volta para ele. E nós não sabíamos como que ele enviaria esse socorro. Ele está dizendo assim, este é um anúncio muito especial que nós recebemos aqui na rádio Jesus is Lord, vindo ao vivo em 105.3, é um anúncio muito especial, porque o Senhor Deus Jeová Yahweh, ele falou com os seus servos, o mais temível profeta do Senhor Deus Todo-Poderoso, aqueles que feriram a terra com inacreditável juízo de Deus Pai, amados ouvintes, povo amado, a qualquer momento, a partir de agora, os dois mais temíveis profetas do Senhor virão ao vivo no ar aqui na rádio Jesus is Lord. Estejam sintonizados e mobilizem, formem todos, para que todos tenham a oportunidade de ouvir do Senhor. Amados, o foco é muito claro, o alvo é muito claro. A terra e o céu que agora existem está entesourado para o fogo. Ninguém ficará aqui. Isso quer dizer que aqui é um vale de decisão. Aqui é o lugar onde Deus está separando um povo para ser dele. Nós não estamos aqui para construir nada aqui, não estamos aqui para sermos nada aqui. Nós fomos criados, nascemos e fomos alcançados por Deus para voltarmos para Ele. E enquanto estivermos nesta terra, sermos a boca do Senhor, sermos os pés do Senhor, sermos a mão do Senhor estendida a todo ser humano que tiver contato conosco. Então, a nossa redenção, o alvo dela é o céu, é a pátria celestial, é voltarmos para Deus. O nosso arcebispo falou mais uma vez algo que o profeta do Senhor bate muito nesta tecla. A palavra diz, ele não diz conheço a tua fé, ele disse conheço a tua obra. Isso quer dizer que a fé, ela tem uma obra.
A evidência, a obra da fé de Noé foi a obediência dele a Deus em seguir a instrução que Deus deu. Deus avisou, vai acontecer algo que nunca aconteceu antes. E quando o nosso arcebispo Liscano estava falando, me vem um choro por dentro. Senhor, em Gênesis 6, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. É como se um pai que fez tudo por um filho, que só deu trabalho, que só trouxe tristeza. E este pai fez tudo, foi irrepreensível. Desde o nascimento ele cuidou, ele preservou, ele alimentou, mas aquele filho desde pequeno deu espinhos e abrolhos, pagou o mal, o bem do pai com o mal. E imagine aquele pai chegar num ponto que fala, como eu me arrependo que você nasceu. Então imagine a dor de um filho ouvir isto. Isso tem que mudar qualquer filho. Principalmente se o pai é bom. Se o pai fez a parte dele. Pois a Bíblia diz que se até os nossos pais forem maus, nós devemos amá-los e respeitá-los. Honrá-los com a nossa obediência. Mesmo que os nossos pais sejam violentos. Sejam pais que não se importam. Ainda assim, por ser nossos pais, nós devemos a eles obediência e honra, desde que não nos levem ao pecado. Isso nós precisamos aprender na nossa vida. Ninguém vai dizer, eu obedeci meu pai quando ele me mandou mentir. Não, não é isso. O único pai que você vai obedecer 100%, 1.000.000% é Deus, nenhum outro. Então eu me lembrei e falei, Senhor, esta geração, se o Senhor não enviasse o socorro, não enviasse essa poderosa trombeta, esta maravilhosa luz que resplandeceu nas trevas, e muitos que estavam tristes, porque dentro deles eles sabiam que tinha alguma coisa errada, mas eles não encontravam. Alguns tentaram voltar aos primitivos, outros tentaram voltar aos pregadores antigos, na esperança de ver onde foi que nós perdemos o caminho, onde que nós perdemos o foco. Lá atrás eu encontrei um canal que tinha muitas pregações do Charles Spurgeon. Vi muita coisa linda ali, né? Muito antes do profeta, quando eu comecei a lidar um pouco mais com a internet. Mas um dia eu conheci a pessoa que postava aquilo. Ele não tinha nada a ver com o que ele postava. Eu fiquei chocada como você pode ler, aprender, e nunca se manifestar em você. Isso tem que gerar em nós um inconformismo. O arcebispo Liscano começou com isso. A palavra de Deus não é uma letra, amados. Enoque não tinha a Bíblia e ele andou com Deus até o ponto de ser arrebatado. É uma questão de unir-se a Deus. Tudo é para nos unir a Deus. Tudo é para nos atrair para Deus. Tudo é para dar o desejo por Deus. Para que nele, andando com ele se tornando real para nós, a nossa transformação vai acontecendo pela comunhão. Assim como se você andar com más companhias, você vai em algum momento se corromper. Você não suportava palavrão. De repente você começa a andar, você começa a aceitar. Você antes não sofria, gemia quando você via corpos tatuados, porque você sabe que aquele corpo pertence ao Senhor. Como você pode marcar o seu corpo? Aquilo marcou você para o outro reino. Como você não entende isso? Mas aí você vai deixando de te incomodar.
Até que uma hora bobear, você está fazendo também. Entende? Então, é uma geração que até quando descobre e volta para Deus, eles se entristecem muito. Entende? Então, amados, nós não podemos nos conformar. Uma vez que nós fomos iluminados, nós temos que caminhar para frente. Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 em diante, ele tem uma palavra que todo mundo deveria grifar na sua Bíblia. Porque isso aqui é maravilhoso. Olha, eu quero mostrar de novo para vocês como que está a minha Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Está grifado o nele, vocês podem ver? Está circulado em vermelho, em azul, em preto. Por quê? Ele fala nele, em Cristo. Anda nele. Anda nele. Fica arraizado, grudado nele. Edificado nele. Confirmado nesta convicção de que ele é real e você é dele. E você quer ele. É maravilhoso o que o Senhor fez conosco. Aí depois, do versículo 9 em diante, ele começa a falar nele, em Cristo. Se você estiver nele, você vai conviver com a natureza divina de Deus, com Deus. E aí o que acontece? Você começa a discernir o que é certo e o que é errado. Aí quando você explode, xinga, algo dentro de você vai te convencer que você fez algo terrível, que se você não se arrepender, pedir perdão, não vai ter acordo. Se você morrer, não tem como entrar no céu. Aí a gente começa a lavar as nossas vestes, porque houve discernimento, o orgulho morre, porque aí você vai e você quer pedir perdão, às vezes até forçado para entrar no céu. Tá bom, Deus falou que eu tenho que perdoar, vou perdoar. Não é nem porque você quer, mas é temor de Deus. Mas dentro de você já existe uma vida, uma presença que te convence que você fez errado. Agora, você quer apagar o Espírito Santo? Veja e não faça. Entenda que você pecou e não tome nenhuma atitude. Aquele pecado não confessado, não arrependido, vai se tornando um câncer que vai matar a vida de Deus em você. Então, é uma tragédia. Sabe o que começa a acontecer com as pessoas sábias? Você sabe de uma situação que te leva à queda, você foge. Você foge totalmente daquilo. A palavra é fugir. Deus mandou fugir de toda a tentação e de todo o pecado sexual. Você foge. Tem uma pessoa que está constantemente te provocando a ira? Foge. Está lá no ringue, pronto para te esbofetear? Levanta a cordinha, vai embora e deixa ele lá, brigando sozinho. Vai curar você e vai curar a pessoa também. Primeiro, porque ela não vai ter com quem brigar, ele não vai ter com quem brigar. Porque ele não consegue brigar com você. Então, vai curando a pessoa também. Porque a gente começa a fugir das situações que te causam queda. Uma pessoa que hoje vê este mundo como está, a humanidade como está, e não tem uma tristeza profunda, não tem o Espírito Santo. E como é que você percebeu isso? Ah, alguma coisa aconteceu. Isso quer dizer que você já mudou de reino. Você já consegue discernir que antes aquilo que era normal para você, hoje não é mais. Amém? Então, amados, é muito importante. Eu rogo em nome de Jesus que todos
todos neste ministério possam entender esta verdade, desejar andar com Deus e não ter duas vidas. Não tenham vida dupla. Vou falar, ninguém pode me ferir ou me atingir por ter uma vida dupla. O único que vai ser penalizado por isso é você. Pode ter a vida dupla que você quiser, mas saiba de uma coisa, não vai entrar no céu se você morrer ou se o arrebatamento acontecer. Você não pode ser uma coisa aqui no Zoom, na tua igreja física, e ter outra vida que aparece depois nas mídias sociais, de alguma forma você é exposto. Como você pode ter uma vida dupla? Como você consegue? É porque Deus não é real. Você teme mais o homem do que a Deus. Você não quer que o homem te veja naquela condição, mas você não se importa que Deus te veja. Então, amados, o tempo da nossa hipocrisia acabou. O tempo de nós culparmos outras pessoas acabou. Veja bem esta palavra de Hebreus 6. No versículo 7 em diante, ele fala que a chuva cai para todos. Todos nós estamos recebendo a mesma porção. Ninguém vai poder dizer, meu marido não quis, minha esposa não quis, meu pastor não me ensinou. Ninguém poderá dizer. Sim, há aqueles que foram levantados pelo Senhor para executar uma missão. Mas, ainda que não tivesse ninguém, você tem todo o poder dentro de você para andar com Deus, tornar-se sensível ao pecado, odiar o pecado e ir aos poucos se transformando à imagem de Cristo. Eu digo para vocês, nunca desistam de lutar contra o pecado. Há algumas enfermidades que elas são mais difíceis de sair dependendo do nível que elas atingiram a nossa vida. Mas se nós perseverarmos em odiar aquele pecado que se manifesta, não aceite. Não aceite. Em algum momento você vai ver que Deus vai arrancar aquilo se você perseverar. Amém? Então, amados, o alvo da nossa redenção é sermos transformados novamente à imagem que nós perdemos no Éden, a imagem de Cristo. E como nós ouvimos hoje, ficou muito claro. Romanos 8:1, arcebispo Liscano, é chocante que só em uma versão explica, né? Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo, a saber, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Incrível! Ele explica claramente nesta versão, que você olha nas outras, esta palavra não tem. Então, de alguma forma ficou registrado que a forma de você fugir e ser transformado é odiar tudo que é da carne e começar a dar mais tempo e se alimentar mais do Espírito. O objetivo de Deus agora, amados, é este. É este. Eu quero dizer para todo o Ministério do Brasil, com muita gratidão no meu coração, em humilhação diante do Senhor, porque Ele é bom, que ontem à noite nós enviamos o e-mail para o profeta do Senhor, apresentando uma residência muito honrosa para ele no Brasil. Se ele aceitar e quiser vir para o Brasil amanhã, ele já tem uma residência muito honrosa no Brasil. Aleluia. Nós enviamos o e-mail, apresentamos tudo. Até quando ele veio ao ar, nós ficamos acordados a noite inteira, essa noite, né, amados? Aguardando. Eu até pensei que ele viesse para dizer, eu estou indo para o Brasil. Mas ainda não. Agora, nós só precisamos saber se ele vai aceitar. Então, amados, vamos agradecer muito ao Senhor, porque
o nosso desejo é que o profeta do Senhor aceite. Nós precisamos desesperadamente deles aqui. Amém? Então, finalmente, ontem nós enviamos o e-mail e oferecemos e humildemente pedimos que ele aceite e venha ajudar o Brasil, ajudar as almas do Brasil e acender o maior avivamento da terra nesta nação. Aleluia! Então, não vamos parar de orar. Eu agradeço a todas as preciosas fiéis, das mulheres que choram, que estão constantemente no Telegram. Amada pastora sênior Ana Cristina, na supervisora, nunca esqueça, nunca largue aquilo, por favor. Não, nunca desista. Hoje foi falado aqui, Deus colocou algo na sua mão, nunca desista. Deus vai cobrar de nós. Então, vamos continuar chorando agora diante do Senhor, que Ele esteja agora inclinando o coração do profeta do Senhor para o Brasil. Na hora que Ele der o sinal verde, nós concretizamos o negócio, em nome de Jesus. O ministério vai ter uma participação que, se o profeta do Senhor aceitar, nós vamos então reunir todos o ministério e vamos comunicar. Mas, graças ao bom Deus, 5/6 do assunto está resolvido. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero agradecer ao Senhor que nos concedeu esta misericórdia de podermos colocar diante do mais temível e o mais amado e mais abençoado profeta da eternidade, de podermos finalmente oferecer algo muito honroso no mais poderoso nome de Jesus. Amém? Então, amados, eu queria muito passar esta boa nova. Nós vamos ter a inauguração do altar principal neste final de semana. Amém? Todos estão convidados, os que não puderem vir, acompanhem pelo Zoom. Amém? Vai ser um altar muito focado na adoração. E o Senhor, com certeza, será muito honrado, porque este é o altar de todos os altares. Assim como cantares é o cântico de todos os cânticos. Amém? Então, amados, que o Senhor abençoe a todos. Vamos permanecer firmes. O objetivo é sermos transformados à imagem de Cristo. Que todos permaneçam firmes na sua posição, não desistam na sua luta contra o pecado. Nunca desista, nunca diga, eu nunca vou conseguir, não tem jeito para mim. Nunca faça isso. Muitas vezes Deus está provando a tua perseverança. Até quanto você vai odiar isto? Vai odiando, vai tomando remédio, vai tomando arrependimento, vai tomando o sangue de Jesus. Tenha zero tolerância a este. É como se você tivesse alguma coisa muito horrível que você tem nojo em você, se você pudesse arrancar. Não faça isso, né? Óbvio, mas você tem essa sensação, quer dizer, nunca ceda, nunca desista. Porque o inimigo está tentando fazer muitos desistirem, porque eles queriam já ser santos agora. Quem dera fôssemos. Mas alguns que estão já se purificando, purifiquem-se mais. E os que estão batalhando pela sua purificação, através do arrependimento, o Senhor vai. Em algum momento, Ele vai te socorrer e Ele vai arrancar e te fazer mais branco do que a neve. Só não desista e não se entregue ao pecado jamais, nenhum de vocês. Amém? Então, eu agradeço a todos, eu oro que o Senhor abençoe e guarde todos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo. Que agora os vossos espíritos, alma e corpo sejam achados irrepreensíveis, santos e em paz, até a vinda do Senhor Jesus. Um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Vamos permanecer conectados, porque o profeta do Senhor está vindo ao ar, o Senhor Deus Todo-Poderoso falou com ele. Amém? Shalom, amados, shalom. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, shalom. Shalom, shalom.